Bom dia, bem-vindas e bem-vindos ao webinar Gêmeos Digitais, Representações Virtuais de Produtos e Inovação na Indústria de Alimentos. Aqui é o Rogério Barra. Breve apresentação. Eu me formei originalmente em Engenharia Aeronáutica, no ITA, mas logo comecei a trabalhar em Engenharia de Software e continuei meus estudos com mestrado na Unicamp, depois um doutorado na Universidade Técnica de Berlim, na Alemanha, nessa área de tecnologia de informação, engenharia de software, sempre em problemas aplicados à engenharia. Eu e meu time temos trabalhado em soluções digitais para processos de inovação e desenvolvimento de produtos há mais de 20 anos, em diferentes indústrias, e nos últimos 6 anos focados na indústria, particularmente na indústria de bens de consumo, em alimentos e bebidas, cosméticos, e bens de consumo em geral. Bom, passando ao webinar, nossa agenda de hoje, nós vamos falar sobre esse conceito de gêmeos digitais. Eu gosto de citar isso também, né? Embora o nosso trabalho seja sempre voltado a prover soluções digitais aos nossos clientes e com isso gerar valor diretamente, nós gostamos de fazer as coisas com uma base conceitual sólida, e esse trabalho aqui, isso que eu vou estar discutindo hoje, é parte disso. Então, vamos falar sobre o que são gêmeos digitais, benefícios de gêmeos digitais em alimentos e bebidas, casos de uso, falar sobre alguns casos de uso, tanto casos de usos mais abrangentes quanto algo que nós estamos fazendo neste momento, e um roadmap para gêmeos digitais também. É importante dizer, por favor, fiquem à vontade de colocar questões aí via LinkedIn, e também que estamos sempre interessados no feedback de vocês sobre os conteúdos que nós estamos produzindo, e também, logicamente, em continuar em aprofundar essas discussões, ok? Bom, um primeiro ponto fundamental é que, embora a gente fale em conceitos, em tecnologia, o que importa, no fundo, para todo mundo que está aqui, seja falando em tecnologia aplicada a esses processos, à indústria ou à indústria de alimentos e bebidas, ou diretamente envolvido no trabalho em si de desenvolvimento de produtos, sejam eles quais forem, alimentos ou bebidas, o que importa é que essas pessoas que estão aqui nessa foto, na ocasião de consumo, elas tomem a decisão pelo seu produto e façam isso de forma reiterada, ou seja, que elas continuem decidindo pelo seu produto e também interessadas em outros produtos que você venha a lançar. Um ponto que permeia muito o nosso trabalho hoje, a necessidade de soluções, é justamente esta demanda por agilidade nos negócios. O mundo mudou, os consumidores são diferentes, você vê claramente que consumidores que eram chamados baby boomers têm necessidades completamente diferentes. Isso há vários dados de analistas, por exemplo, que mostram completamente diferentes de geração Z, só para citar um exemplo. Bom, em termos de desafios de negócio em alimentos e bebidas, e isso, logicamente, sempre permeia tudo que a gente está fazendo, né? Quais são os desafios, como é que nós podemos ajudar nossos clientes. Cada vez mais você tem aumento de novos produtos e competidores, isso causando aí uma necessidade de redução de ciclo de vida dos produtos. Eu já mencionei nesse slide anterior mudanças em mercados, em consumidores. Hoje você tem muito mais globalização, então você tem que competir com muitos outros players. Falando de processos, tudo que envolve inovar, desenvolver e lançar produtos, você tem muitos participantes, nenhuma empresa faz isso de forma isolada, você sempre tem parceiros, você tem seus fornecedores, parceiros de desenvolvimento, você tem muitas vezes envolvimento mesmo dos clientes, e também cada vez mais ditado, por exemplo, com requisitos de sustentabilidade, por exemplo, você tem uma necessidade de rastreabilidade e também uma maior imposição de requisitos regulatórios.
Então, isso tudo são fatores que a gente leva em consideração em todo o nosso trabalho. Bom, vamos lá. O que é um gêmeo digital? Essa aqui é uma definição um pouco abstrata e fique aí, porque nós vamos aterrissar isso daqui, esse conceito de gêmeo digital. Basicamente, é uma representação digital de um objeto físico, pessoa ou processo, tá certo? É bem abrangente. E quando a gente fala de contexto ou ambiente virtual, o ponto fundamental é o seguinte: um gêmeo digital ele é tão bom quanto a capacidade dele de responder as perguntas que você está colocando. Então, depende dos seus casos de negócios, depende de que respostas você quer ter. O que caracteriza gêmeos digitais? Porque você pode pensar, olha, se eu tenho um desenho CAD, por exemplo, isso é um gêmeo digital? Não necessariamente, porque você tem algumas outras características de gêmeos digitais que são importantes também. Tipicamente, gêmeos digitais vão incluir dados coletados de múltiplas fontes. Então, você não vai falar só, por exemplo, do desenho do produto, você vai falar de uma série de outros dados que vão compor, vão enriquecer esse modelo de dados. Você também inclui, tipicamente, diferentes formas de visualizar esses dados. Inclui comportamentos que, basicamente, são baseados em simulações dos dados. Você utilizar simulações para gerar comportamentos desses dados e comportamento do gêmeo digital. Outra coisa interessante, como a gente vai ver num exemplo, é que eles podem conectar-se a outros gêmeos digitais. E, muito importante, cada vez mais, é que eles são impactados por dados em tempo real. O que acontece? Quanto mais você consegue trazer dados do seu produto em utilização, mais rico se torna o seu gêmeo digital. Existem diferentes tipos de gêmeos digitais. Você tem gêmeos digitais de produtos, de plantas industriais. E o que a gente quer dizer com isso? Se você for, por exemplo, aí no Google e digitar, por exemplo, Digital Factory, em inglês, né? Você vai ver que existem produtos hoje de empresas que te permitem realmente simular muitas características de plantas industriais, como, por exemplo, do ponto de vista ergonômico, do ponto de vista de processos, a mesma coisa para a cadeia de suprimentos, toda uma simulação digital de todo o funcionamento da sua cadeia, de tal forma que você possa, por exemplo, com uma capacidade cada vez maior, prever impactos, disrupções na sua cadeia de suprimentos. E, muito interessante, gêmeos digitais de pessoas. E isso a gente já vê hoje, tá certo? Na verdade, se você pensar na sua interação com Google, com Facebook, com outras redes sociais, na verdade, o que está envolvido ali, de certa forma, é um gêmeo digital, porque cada vez mais se sabe sobre a sua pessoa especificamente e sobre a persona que você representa. Por exemplo, você é um grupo com determinadas características etárias, de classe social, etc., e isso caracteriza uma persona. Outro exemplo de gêmeo digital de pessoa por exemplo, você ter lojas em que você entra e, através de mecanismos, por exemplo, como aplicativos, eles já sabem quem você é e, por exemplo, que produtos eles vão estar te oferecendo, oportunidades até de experimentar esse produto de uma certa forma, utilizando mecanismos digitais. Um exemplo interessante. Então, vamos lá. Como eu disse, a ideia aqui é aterrissar isso e cada vez mais trazer para elementos do mundo real. Então, um exemplo de gêmeo digital. Aplicativos que a gente usa todo dia. Todo mundo usa Waze, Google Maps, etc. O que é isso, no final das contas? É uma representação digital da superfície do planeta, tá certo? Para uma determinada finalidade, que é a finalidade prioritariamente de tráfego, e incorpora dados em tempo real. O que está acontecendo em tempo real em tráfego, acidentes, rodízios, etc.,
isso muda as respostas que você tem. Então, você incorpora esses dados, você tem mecanismos de simulação. Então, vários daqueles elementos que eu coloquei antes, como características de gêmeos digitais, estão presentes, por exemplo, nesse tipo de solução. Agora, vamos transpor isso para o nosso mundo aqui, né? Então, para o mundo de alimentos e bebidas. Você pode pensar, isso é muito mais complexo que você está falando, porque você pode pensar em gêmeos digitais, por exemplo, em aplicações como essa que eu acabei de mencionar, o Waze, Google Maps, etc., ou gêmeos digitais de máquinas ou mesmo de aviões, por exemplo, e aonde que isso se aplica na indústria de alimentos e bebidas, e esse vai ser o tema do que a gente vai estar apresentando daqui na próxima meia hora. Primeira coisa, quando você fala em gêmeos digitais, nessa representação digital, na verdade, você está falando de modelos de dados. Como eu falei antes, o modelo de dados ele é tão bom quanto as respostas que você queira obter dele. Então, por exemplo, o primeiro modelo de dados, aqui nós estamos vendo um alimento, tá certo? Isso é um alimento? Parece um alimento? Não, mas para uma aplicação de reconhecimento de imagens é um alimento e o tipo de representação digital que eu preciso para ter esse tipo de resposta está aqui. A mesma coisa, o mesmo alimento hoje, só que o mesmo alimento que eu estou apresentando, só que de um ponto de vista do modelo molecular do alimento. Isso tem utilizações? Com certeza. Há empresas hoje trabalhando através de modelos moleculares e uso de inteligência artificial, gerar alimentos similares aos que a gente tem, ao que a gente tem consome cotidianamente, só que plant-based, tá certo? Bom, um outro modelo, estou sempre falando do mesmo alimento. Um outro modelo desse alimento é um modelo já de dados, que eu estou apresentando aqui para que a gente possa discutir através de uma visualização. Mas, no fundo, essa fórmula desse alimento que está sendo apresentada aqui, ela está, em termos digitais, representada por um modelo de dados, é um banco de dados que tem uma estrutura em que você define o que é produto acabado, o que é semi-acabado, o que é uma matéria-prima, o que tem dentro de uma matéria-prima, etc. E nós vamos ver isso num exemplo já já. Então, existe aqui também um modelo de dados para uma determinada finalidade. A finalidade aqui começa a ser mais ampla do que, por exemplo, naquele primeiro caso, que era simplesmente reconhecimento de imagens. Bom, tudo isso são modelos desse alimento. O que é esse alimento? É um chocolate, tá certo? Então, o que acontece? Nós tivemos vários modelos desse chocolate, um deles eu estou apresentando aqui de uma forma que, para a gente, humanos, é muito mais fácil de entender, mas todas elas são representações do mesmo alimento. Então, fazendo uma síntese, você tem o que é o gêmeo digital desse chocolate? É um conjunto de todos esses modelos de dados. Então, dos dados de imagem do produto, dados moleculares, dados de formulação, dados de qualidade e do processo produtivo. Veja aqui que tem essa característica de eu querer começar a enriquecer o meu modelo de dados, trazendo, por exemplo, no mesmo modelo, o que está acontecendo com esse produto em termos de qualidade, o que está acontecendo em termos do processo produtivo, para que eu possa cada vez mais tomar decisões, que é a última parte que está ali, tomar decisões, fazer simulações e utilizar métodos avançados, analíticos, análises preditivas, e aí eu estou caindo no mundo de machine learning, de inteligência artificial, porque eu tenho uma riqueza de dados para que eu possa explorar tudo isso. Bom, e como é que isso se concretiza? Uma das formas que a gente vê, e como eu disse, é uma base aqui conceitual do nosso trabalho, nós temos trabalhado, o meu time tem trabalhado, como eu disse, há muito tempo com soluções do que o mercado convencionou chamar de PLM, Product Lifecycle Management, que são soluções digitais para processos de inovação, desenvolvimento e lançamento de produtos. Na verdade, soluções PLM em outras indústrias, né? Isso começou lá na década de 80, 70, talvez,
na indústria aeronáutica, automobilística, etc. E, mais recentemente, uma coisa mais desse milênio, se estabeleceu também como uma tecnologia com ampla utilização em empresas de bens de consumo. Então, assim, a gente preconiza a PLM como a base, o modelo de dados que você vai utilizar para construir seus gêmeos digitais. Por quê? Porque você começa do modelo de dados que já contempla fórmulas, especificações, nutrientes, receitas, ou seja, processo produtivo, capacidade também de trazer dados de qualidade, quais são os planos de controle, etc., que você tem, e em cima disso, ter também simulações, eu vou mostrar um exemplo já, simulações de vários tipos, automações, fluxos, workflows, e com essa riqueza toda de dados, começar a explorar mecanismos que hoje estão cada vez mais sendo utilizados em larga escala, mecanismos de analíticos, né? Aí eu estou falando de business intelligence, de visualizações de dados, mas não só isso, né? Olhando também para gestão de portfólio, análise preditiva e tudo que o mundo de IA e machine learning, que a gente está começando aí a ficar muito, todo mundo está familiarizado hoje com ChatGPT, etc., para um determinado tipo de utilização, mas uma utilização muito ampla aqui nos problemas que a gente quer resolver. Que problemas são esses? Por exemplo, de gestão de portfólio, por exemplo, de tomada de decisões que incluam a voz, cada vez mais a voz do seu cliente, aí pensando naquele componente que eu acabei de mencionar, que é trazer dados em tempo real. Vou mostrar um exemplo já. E para isso, como parte dessa base, dessa fundação que a gente tem para construir e enriquecer esse modelo de dados, está essa ideia aqui, que PLM, para qual PLM, sistemas, soluções PLM, são um componente fundamental, que é ter uma origem única de dados. Em inglês, se utiliza o termo Single Source of Truth, que é um problema real hoje nas empresas. Se você pensar, qualquer empresa hoje, os dados de produtos estão fragmentados em múltiplos lugares, em notebooks das pessoas, num servidor, a outra, muita coisa em e-mail, e uma incapacidade realmente de você ter uma base mais estruturada para que você possa, sim, tirar vantagem de mecanismos, como eu falei, como analíticos, como machine learning, etc. Tá? Então, essa questão de ter os dados unificados como um ponto de partida é muito importante e é, como eu disse, uma base das soluções que nós implementamos para os nossos clientes. Bom, eu queria falar um pouco, então, assim, a gente conceituou de forma bem ampla a questão de gêmeos digitais, eu falei também sobre uma visão para gêmeos digitais na indústria de alimentos e bebidas, e agora eu vou falar um pouco sobre benefícios de gêmeos digitais. Por que eu deveria olhar para esse conceito e o que ele pode me trazer? Tem uma coisa que, para mim, é mais importante, eu diria que é o slide mais importante dessa apresentação, essa reflexão aqui. Gêmeos digitais permitem que você traga para o mundo físico uma agilidade que hoje existe no mundo de software. O que aconteceu no mundo de software? E lá que começou essa ideia de metodologia ágil, de você trazer métodos que geram maior eficiência e produtividade. Hoje a indústria de software é tremendamente ágil. Se você pensar em organizações, acho que tem um caso emblemático, né? Que sempre que a gente estuda, eu dou algumas aulas de gestão de projetos também, sempre mencionado, por exemplo, Spotify, onde você tem praticamente releases diários, ou quantas empresas fazem releases diários de software. Então, é um modelo de agilidade muito amplo, muito forte, ilustrado, inclusive, aqui por essa parte à direita, onde a gente fala em agilidade do mundo de software, por Scrum, que é um método em que você tem essa noção de dailies, de ter reuniões diárias, de ter sprints, etc. Bom, quando você começa a ter cada vez mais o seu produto físico representado no mundo digital, ele te dá a oportunidade de trazer essa agilidade para o mundo,
para aqui, para o mundo dos produtos físicos. Porque se eles têm uma representação digital, eu passo a poder fazer simulações muito mais rapidamente, eu passo a poder utilizar, por exemplo, mecanismos de machine learning para que você explore muito mais possibilidades de designs de uma forma muito mais rápida do que você, por exemplo, para cada possibilidade de design, você ter que fazer um teste físico de laboratório. Então, essa é a ideia. Claro que você tem que olhar isso dentro de uma perspectiva das suas necessidades, o quanto isso se aplica, mas esse é um conceito fundamental. Inclusive, tem um exemplo muito interessante de até onde isso vai, que é Fórmula 1, por exemplo. O que acontece com um carro de Fórmula 1? Hoje, carro de Fórmula 1 tem uma quantidade absurda de software, e como eles também coletam uma quantidade enorme de dados, o nível de agilidade que se tem nesse produto é incrível, se você pensar que é um produto físico, ao ponto de que o carro que entra no começo de uma temporada é muito diferente do carro que sai lá em novembro. Muito diferente. Tem muita engenharia, muita mudança num produto que, no final das contas, está lá, tem componentes mecânicos, eletrônicos, etc. Bem interessante pensar nisso e como é que você pode trazer para o mundo físico, então, esse tipo de agilidade. Bom, e vamos lá. Também pensando aqui em benefícios de gêmeos digitais e motivos para esses benefícios, né? Então, primeiro, a gente pensando aqui, super importante, porque a gente colocou como um dos elementos fundamentais de direcionadores de negócios no mundo de bens de consumo em geral e alimentos e bebidas. Redução do tempo de lançamento de produtos. Essa é uma pressão que existe, a gente vê, ir a um mercado hoje é muito diferente de 10, 15 anos atrás. Muito mais opções, muda muito mais rapidamente, empresas lançando cada vez mais produtos. E como é que você consegue? O que gêmeo digital tem a ver com redução de time to market? Fazer mais simulações de produtos, simular muito mais rapidamente. Eu estou atendendo, eu vou mostrar, o meu exemplo vai focar nisso. Eu posso rapidamente saber se eu estou atendendo requisitos de custos, requisitos nutricionais, requisitos dos meus clientes, que alegações eu estou colocando no produto. Melhoria da qualidade, por quê? A ideia aqui é integrar cada vez mais dados de qualidade. O mundo de qualidade hoje, tipicamente empresas, ele é muito isolado do mundo de produtos. O mundo de qualidade, claro, tremendamente importante. Na indústria de alimentos, fundamental. Está falando de qualidade, segurança alimentar. Só que, à medida que você une mais esses mundos, você enriquece o seu produto e você passa a ter também melhores tomadas de decisão quanto à qualidade. Maior assertividade do processo de inovação. Qual que é a ideia aqui, inclusive, do que eu vou estar apresentando como exemplo? Um deles, né? Incorporação de feedback do cliente. Eu quero saber cada vez mais o meu cliente, não só o que está vendendo, mas o que ele gosta nesse produto, o que ele acha da textura desse produto, da apresentação e da embalagem, por aí vai. E isso, gêmeos digitais, no momento que você pensa em gêmeo digital, do seu cliente conectado com o gêmeo digital do produto, te dá uma oportunidade de ter uma massa de dados que te permite ser muito mais assertivo, usando novamente mecanismos como o machine learning, que hoje já estão disponíveis para essa tomada de decisão. Redução de custo de produto, você, à medida que você integra seus fornecedores, a sua cadeia de suprimentos, de uma forma muito mais colaborativa, e você, com isso, possa fazer simulações de custos, você vai ter muito mais mecanismos de análise buscando redução de custos, de custo do produto. E um último, muito importante, que é impacto também em sustentabilidade, onde a gente vê o seguinte, à medida que você tem essas conexões digitais, você passa a ter possibilidade de ter rastreabilidade completa do produto, a um ponto de, por exemplo, eu querer saber, no meu exemplo aqui do chocolate, aonde, por exemplo, qual é a fazenda que aquela castanha que está sendo utilizada no chocolate foi produzida e o que aconteceu durante todo esse processo para que eu possa saber, por exemplo, se veio de fontes sustentáveis, etc.
E, além disso, com todos esses dados que eu tenho e mecanismos também que te permitem analisar mais designs, você buscar redução de material, por exemplo, que tem um impacto direto em sustentabilidade. Bom, vamos lá. Então, esses foram alguns benefícios, e para complementar aqui a apresentação, eu vou falar um pouco sobre exemplos. E vou começar com um exemplo que é mais abrangente e que a gente ainda não implementou de uma forma completa, mas o importante dizer sobre esse exemplo é os componentes para que você você concretize essa visão que está sendo mostrada aqui, eles já existem, tá certo? A questão é você realmente integrar tudo isso, conectar esses diferentes gêmeos digitais. Então, o que é o exemplo aqui? Eu tenho um gêmeo digital do meu chocolate, eu tenho também gêmeos digitais das minhas matérias-primas e respectiva cadeia de suprimentos, onde eu tenho, por exemplo, até representações, como eu disse, da onde que esse produto, aonde essa castanha veio, ou o cacau, qual é a origem disso, porque você consegue representar digitalmente, e se você quiser, inclusive, estou falando de casos reais de produtos que já estão no mercado. Se você quiser realmente garantir que todos esses dados sejam imutáveis, uma tecnologia que está sendo utilizada é blockchain, tá certo? Para ter toda essa rastreabilidade de uma forma que não possa ser alterada e, portanto, você não tenha fraudes e tem uma série de consequências. É um assunto que nos interessa muito, esse tipo de aplicação. Então, se vocês quiserem discutir mais esse assunto, seria um prazer também. Bom, voltando, eu tenho o gêmeo digital do meu produto acabado, eu tenho um gêmeo digital da fábrica, onde eu posso simular, por exemplo, os processos de produção, mas eu vou focar mais em dois aspectos aqui. Você ter gêmeos digitais do varejo, por exemplo, onde você pode ter, por exemplo, prateleiras inteligentes que passa a te dar dados que você possa coletar. E, mais especificamente, vamos pensar no gêmeo digital do consumidor. No momento que, e eu estou colocando um exemplo aqui, o seu produto, o seu chocolate, tem um QR Code, onde você conecta este produto ao seu consumidor. No momento que você faz isso, e é claro, aí tem mecanismos de marketing, que os times de marketing vão pensar em como é que você faz essas conexões para que o consumidor se interesse em te dar esse feedback, né? Você passa a ter uma fonte enorme e rica de dados que, se você incorporar esses dados ao seu produto diretamente, o time de engenharia, o time de desenvolvimento de produtos deveria estar recebendo esses dados para que ele tire vantagem disso, ele aprenda mais sobre o produto, sobre produtos similares, sobre plataformas de produtos e como é que eu vou tirar proveito, então, dessa riqueza de dados para melhores tomadas de decisão e também impactar o lançamento de novos produtos. Bom, e no momento que você tem tudo isso, o que está ilustrado aqui à direita, é que eu passo a ter dados em tempo real que conectam esse produto ao consumidor. E eu posso enriquecer isso também com dados de qualidade, e, a partir daí, tirar proveito e ter mecanismos de suporte à decisão com base em analíticos, com base em métodos como machine learning, inteligência artificial, etc. Tá? Então, assim, essa é uma visão ampla. Eu quis mostrar essa visão ampla de algo que você pode fazer e, como eu disse, os elementos fundamentais de tecnologia já estão aí. É uma questão, eu vou falar, a minha parte final da apresentação vai ser sobre um roadmap para você, como evoluir nessa visão, mas também eu quero mostrar um exemplo de coisas que a gente está fazendo hoje com clientes. Tá? E essa visão, e esse exemplo é baseado nesse trabalho, que a nossa empresa, Cronoplus, que é que foca em soluções digitais para alimentos e bebidas. Cronoplus, basicamente, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que ela propicia é uma jornada que vai desde a ideia, passando por portfólio, todo desenvolvimento de produtos, formulação, regulatórios, etc., até atividades de tarefas de ativação da cadeia de suprimentos e ativação de marketing também.
Então, é desde você ter a ideia até o produto estar pronto para ser produzido e comercializado. Bom, essa solução, o exemplo que eu vou mostrar aqui é baseado numa das plataformas, um pilar fundamental da solução ChronoPlus, que é o software BCPG, que é um software especificamente desenvolvido para a indústria de bens de consumo, alimentos e bebidas, cosméticos, que um parceiro europeu nosso, que você vê tudo que está aqui, formulação, nutrientes, etc. Bom, o que é esse exemplo, né? Eu vou até mudar aqui um pouco para que fique um pouco maior para vocês. O que eu estou olhando aqui? Na verdade, isso aqui é a fórmula, é o meu produto, é exatamente aquele chocolate que eu utilizei até agora e a fórmula desse produto. Deve estar meio pequeno aí para vocês, mas o que a gente tem aqui, basicamente, são semi-acabados, matérias-primas e com suas quantidades, você tem rendimento, perdas dessas matérias-primas também, e você também tem não só para os produtos acabados, mas também para, aqui, por exemplo, eu cliquei e passei de um nível de produto acabado para um nível de matéria-prima. Então, aquela manteiga de cacau que está no meu chocolate, ela tem uma série de características, como, por exemplo, tudo que está aqui do lado esquerdo. Eu sei tudo sobre essa matéria-prima em termos de ingredientes, alérgenos, custos, nutrientes, organolépticos, propriedades físico-químicas, no caso, produtos acabados, os claims, as alegações, etc. Então, assim, eu tenho uma base de dados, eu tenho um modelo de dados que me propicia, então, criar o quê? Simulações a partir desses dados. Tá certo? Primeiro, eu tenho uma coisa que é muito importante, que são dados de alta qualidade, dados que são uma fonte única de dados que preenche aquele requisito que eu mencionei antes. Bom, e a partir daí, como eu tenho, aí eu voltei do nível de matéria-prima para o nível do meu produto acabado, eu passo a ter simulações. Aqui, por exemplo, mostrado do lado direito, eu tenho uma simulação de custos. Custo que envolve o quê? Como é que eu calculo o custo do meu produto acabado? Porque eu sei as quantidades e eu tenho todos os dados de cada matéria-prima. Então, eu tenho custo de matéria-prima, custos de embalagem, eu tenho o processo produtivo definido aqui também. Então, eu sei qual é o meu custo planejado de produção. Eu não executo o processo de produção aqui, mas eu tenho o processo planejado de produção. E o resultado disso é que eu chego a valores do meu custo unitário desse produto simulado. Eu estou falando aqui num nível ainda de desenvolvimento de produto, não é custo realizado. Eu, inclusive, nas nossas implantações, o que a gente faz é, periodicamente, trazer os custos reais para os custos planejados de matérias-primas, para que a gente lide com dados atualizados que reflitam o que está acontecendo no mercado. Bom, então eu falei de simulações de custos. Da mesma forma, você pode fazer simulações para tudo que a gente está mostrando aqui, como eu já falei de custos, como características físico-químicas, alegações, alérgenos, nutrientes, e etc. Ou seja, você vai ter um cálculo, só voltando aqui no exemplo, a gente vai ter um cálculo nutricional para o produto acabado. Por quê? Porque eu sei todos os dados nutricionais das minhas matérias-primas. E o mais interessante de tudo, eu posso combinar isso tudo com alegações, com requisitos que os meus clientes colocaram, porque tudo parte do seguinte: os times de marketing, os times de desenvolvimento de produto definiram que tipo de produto que eu quero fazer. Eu quero fazer um produto com baixo sódio, que não contenha glúten, com características funcionais que tem, e eu consigo, então, através desse modelo rico de dados, fazer essas simulações ao mesmo tempo. Ou seja, eu saber que eu estou atendendo requisitos do meu financeiro, porque eu tenho que olhar para custos e qual vai ser a margem desse produto, para o time de desenvolvimento de produto também, que é onde
eu estou olhando para quais são as características nutricionais, todos os valores de todo tipo de nutriente desse produto, mas também para os elementos que o mercado está me trazendo e o time de marketing está colocando aqui como requisitos, que se traduzem, no final das contas, em claims, em alegações dos produtos. Fazendo isso tudo, como eu disse, ao mesmo tempo. Então, isso a gente está fazendo agora e é baseado nesse modelo rico de dados que a gente, inclusive, tem a flexibilidade de trazer e enriquecer esse modelo com mais dados, por exemplo, como dados de qualidade, etc., como eu mencionei antes. Bom, chegando aqui próximo do final da apresentação, eu queria falar, bom, eu falei lá atrás de uma visão bem ampla, né, uma visão em que você, voltando aqui ao exemplo, né, vamos pensar nessa visão onde você tem completamente digitalizados todos os dados que vão desde o início da cadeia produtiva, a fazenda lá, onde estão sendo produzidos ingredientes, matérias-primas, até a voz do consumidor, passando por um gêmeo digital. Claro que você não faz isso do dia para a noite, então a gente propõe aqui, que é isso que eu vou apresentar agora, um roadmap. Como é que você começa? O importante, primeiro, é você, claro, o que vai ser bom para a sua empresa depende do seu negócio, quais são as forças de mercado que estão impulsionando e te levando a tomar de decisões. Então, definir uma visão macro para gêmeos digitais e, com isso, definir modelos de dados. Como eu disse, a gente preconiza que uma solução PLM é uma base, é uma fundação muito importante e adequada para você ter essa riqueza de gêmeos digitais. Depois disso, definir e priorizar casos de uso. Não adianta você querer fazer uma solução muito complexa num primeiro momento. Ache um caso de uso que traga valor para o seu negócio e construa a sua visão mais ampla de gêmeo digital a partir daí. Porque você vai começar a derivar valor. Claro que tudo tem que ser direcionado pelo fator de o que traz valor para os negócios. Então, define esse caso de uso, implemente esse caso de uso, agregue nesse caso de uso ferramentas que já estão aí, como inteligência artificial, machine learning, analíticos, para que você possa tomar melhores decisões sobre produtos. Então, esse é o roadmap que a gente propõe, e estamos à disposição para, como eu disse, aprofundar essas discussões com vocês. Nós estamos imersos nesse trabalho, então esteja à vontade de nos procurar. Gêmeos digitais, sumário para concluir aqui a apresentação. O que a gente falou aqui? Primeiro, a gente está sempre falando em fatores de negócio. Então, a gente está falando de produtividade, eficiência. Tá? Tudo que é feito, tudo que a gente faz, não é porque o conceito é interessante ou tecnologia por si mesma. É visando atender necessidades de negócio, é aí que você traz valor, é aí que você também constrói e continua entregando valor para os seus clientes. Como eu disse, para mim isso é uma mensagem muito importante. Gêmeos digitais trazem para o mundo de produtos físicos a agilidade que hoje só existe no mundo de software. Isso é muito interessante. Tem como fundamento dados de alta qualidade. Não adianta você construir essa base em cima de dados de baixa qualidade, porque entrada de baixa qualidade vai gerar saída de baixa qualidade. E, para isso, nós propomos aqui que você comece sua jornada tendo uma fonte única de dados de produtos e construa sua estratégia digital a partir dessa base unificada. Ok? Bom, quero agradecer aí a vocês que assistiram esse webinar e também quem tiver a oportunidade de ver a gravação depois, e deixar aqui para vocês, para finalizar, um QR Code, onde você pode entrar em contato conosco, e nós estamos, claro, super interessados em cada vez interagir com mais clientes e a gente sempre aprender mais com isso, sobre essa indústria que é fascinante, né? Que é a indústria de bens de consumo, que lida diretamente com pessoas. Bom dia a todos, muito obrigado.